Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor Deus, nesse lugar que chamamos casa de oração, é o lugar da Tua habitação, porque o Teu povo está aqui. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra e que o Senhor esteja preenchendo, Senhor, todos os espaços vazios em nosso coração. O Senhor esteja nos instruindo, Pai, e que por meio da Tua palavra sejamos edificados, consolados, ó Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo. Conduz, ó Senhor, o Teu servo, Pai. Abençoa o Senhor Deus, para que cada dia mais ele possa, Senhor, se empenhar na exposição da Tua palavra, possa ser um instrumento, Senhor Deus, nas Tuas mãos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, alegria de poder estar aqui nessa noite, ainda tendo o privilégio de poder acompanhar o batismo do Timóteo, onde o Senhor nos agracia com esse sacramento no qual é rememorado não somente o momento que nós fomos batizados, mas também o batismo dos nossos filhos, e nós somos alimentados, somos edificados por meio da palavra do Senhor e por meio desse sacramento que é a bênção para a igreja, como já foi dito aqui. Queria continuar a exposição do livro de Jonas, e a gente vai abordar o capítulo 2 hoje, nesta noite, no caso, né? A gente vai ler de versos de número 1 a 10, do capítulo 2. Obrigado. Jonas capítulo 2, versos número 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria abandonam aqueles que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Bom, na parte da manhã nós vimos como que Jonas foi comissionado e foi chamado para uma missão desagradável. Uma missão que aparentemente poderia ser algo bom, porque era clamar contra aquela cidade pagã, aquela cidade sanguinária, mas no seu âmago, no seu fim, era uma missão bem desagradável. Pregar o arrependimento a esta nação que é inimiga de Israel e que era conhecida por ser sanguinária, por ser cruel com seus inimigos. Nínive, a capital do Império Assírio, foi para essa cidade que Jonas foi comissionado. Também nós vimos que a reação de Jonas diante dessa comissão por parte do Senhor foi fugir para o extremo oposto do local de destino. Ele foi para Tarsis, nós vimos que fica a 3.500 quilômetros do Reino Norte, da onde Jonas estava, de Israel, onde ele se colocaria indisponível para essa missão. Nós vimos que a ideia ali de fugir da presença de Deus está mais ligado à ideia de se colocar indisponível para essa missão. Vimos também que Deus moveu, a partir do verso de número 4, moveu toda a sua criação, o mar, a tempestade, para chamar Jonas de volta para a sua presença. Mesmo que até esse momento, por exemplo, o profeta tivesse se mantido insensível à vontade de Deus, Deus moveu a sua criação,
moveu os meios ordinários e os meios extraordinários, fazendo, mostrar para Jonas que ninguém pode escapar da sua vontade e do seu agir. Nós vimos também que o diálogo empolgante dessa cena que envolvia ali Jonas e os marinheiros, e principalmente como Deus usou a própria rebelião de Jonas para atrair esses pagãos, esses que adoravam cada um a seu Deus, que oravam cada um a seu Deus, para a fé verdadeira, para o único Deus verdadeiro, transformando aqueles que antes possuíam uma fé sincrética, politeísta, em adoradores, oferecendo sacrifícios ao verdadeiro Senhor, o Deus da criação. Aquele a quem Jonas, anteriormente, ou em tudo, deveria adorar. Deus moveu essa rebelião, usou essa rebelião de Jonas para fazer aquilo que Jonas deveria fazer, que era pregar àqueles que não conheciam a palavra do Senhor. Nós vimos também que uma vida longe de Deus, a exemplo de Jonas, ela é sinalizada por uma fuga da sua presença, pela incoerência de fé, ou seja, você pensa de uma forma, mas você age de outra forma, e principalmente pela ausência de arrependimento, Essa ausência, um coração duro, endurecido diante do chamado da palavra de Deus, é um sinal de que alguma coisa está errada em nossas vidas. Vimos que isso foi sinalizado, por exemplo, pela não vontade de Jonas em orar, ou não se arrepender, ou preferir a morte, ao invés de se arrepender dos seus maus caminhos. Jonas prefere ser lançado ao mar ao voltar atrás naquilo que ele deveria fazer. Ele prefere a morte ao cumprir com o seu chamado, com a vontade de Deus. E a partir do capítulo 2, o que a gente vai ver é um Jonas que chegou ao fundo do poço. Um Jonas que desceu ladeira abaixo desde o momento que resolveu por si mesmo se dispor para fugir da presença de Deus. Se colocou pronto para fugir da presença de Deus, como nós lemos no verso 3 do capítulo 1. E essa derrocada, ela começou lá no início do capítulo, quando Jonas, a gente estava falando um pouquinho sobre a ideia da geografia bíblica. Jonas primeiro desce do Reino Norte até o porto de Jope, que situalmente fica mais ou menos onde é hoje a Palestina. Então ele tem uma descida até o porto de Jope. Depois, Jonas desce para entrar no navio, e depois ele desce até o porão daquele navio, onde ele fica dormindo indiferente à tempestade. Você vê que há uma descida aqui, não por acaso, o autor bíblico colocou desta forma. Jonas depois desce até as profundezas do mar, sendo envolvido pelas ondas e afogado por essas muitas águas, o que já chama a atenção, porque isso só mostra, meus irmãos, que o pecado humano só leva ao abismo, só leva ao precipício. Um coração endurecido só leva ao fundo do poço. Só afunda mais e mais, só desce até chegar às profundezas do lamaçal do pecado, atolado nas nossas próprias vontades, no egoísmo, na carne, indiferente para o Senhor e para a sua obra. Remonta aquilo que o Salmo de número 42, verso de número 7, quando fala que um abismo conduz a outro abismo, E o ponto que liga esse capítulo 1 ao capítulo 2 está lá no verso de número 17, do primeiro capítulo, quando diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A primeira coisa que a gente já vê nesse verso número 17 é que quem envia esse peixe, esse grande peixe, é Deus. Deus que foi aquele que proveu esse grande peixe, após Jonas ter sido lançado ao mar pelos marinheiros no meio dessa tempestade. O grande peixe, a gente falava um pouquinho sobre isso na parte da manhã, ele é sim, em primeiro lugar, o fundo do poço. Ele é sim, em primeiro lugar, o símbolo da morte. Ele é sim, não somente o símbolo da morte espiritual, mas também da morte física. Ele mostra que Jonas, na verdade, passaria ali 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Esse tempo, interessante que esse tempo de 3 dias e 3 noites é um tempo que o judeu utilizava para demonstrar, ou para mostrar que aquela pessoa verdadeiramente havia morrido. Então, 3 dias e 3 noites significa que Jonas realmente provou da morte, assim como o relato da morte de Cristo. O seu pecado havia levado a provar a profundeza do inferno, como se ele tivesse descido ao Hades provando da morte. Dentro desse aspecto, o grande
peixe era sinal, em primeiro lugar, do juízo de Deus por causa da sua rebelião. Então esse é o primeiro aspecto que está trazendo a ideia dessa ligação, né? Do envio de Deus dentro da sua providência, dentro desse grande peixe, fazendo com que ele, em primeiro lugar, fosse um aspecto do juízo de Deus, em detrimento da rebelião de Jonas. Mas, por outro lado, e aí está o grande ponto, é que esse grande peixe também é o envio divino do escape da morte de Jonas. Ele é um sinal das ricas misericórdias do Senhor em salvar Jonas diante de uma grande tempestade que não havia solução para ele. Não havia o que fazer, não havia como nadar, não havia como lutar por si mesmo para escapar da morte. Deus envia o escape. Depois de lutar pela sua vida, sendo submerso por esse mar, pelas grandes ondas, Deus envia esse escape por meio daquela grande solução, de uma solução inusitada que é o envio desse grande peixe. Deus, por meio da sua providência, move a sua criação para salvar Jonas da morte física e da morte espiritual. Isso é importante, meus irmãos, porque o que se vê no capítulo 2 é um salmo. É um salmo dentro de uma literatura profética. O capítulo 2, ele é um salmo de confissão de pecados, um salmo de gratidão pelo livramento que Deus concede a Jonas. Ele é escrito no formato de poesia, da poesia hebraica, o que vai gerar uma curiosidade e também uma estranheza, como a gente estava falando na parte da manhã, por parte dos teólogos liberais. Os teólogos liberais vão pensar assim, como Jonas poderia estar grato e ainda produzir um salmo dentro de um ventre de um peixe. Os liberais não conseguem entender como que a mente de um hebreu funciona. E como é que ele conseguiria concatenar uma literatura hebraica, uma literatura poética, dentro de um grande peixe, no ventre de um grande peixe, à beira da morte. Isso, para ele, seria uma situação totalmente improvável. Mas a resposta está no fato de que os Salmos, o Saltério, é um livro de oração, é um livro de cânticos, é um livro de oração do povo cristão, do povo judeu. Logo, meus irmãos, seria muito natural para um profeta, como a gente disse na parte da manhã, que bebeu na fonte dos Salmos, que tinha muitos decorados, foi ensinado, colocado nos umbrais, ensinado em toda... Não estamos falando de um profeta. Dentro dessa ideia, era muito provável que na hora de que Jonas tivesse de um desespero, de um apuros, ele orasse em forma de salmo. Era natural para um hebreu, versado na lei, versado na palavra do Senhor, ensinado na palavra de Deus. Quando um hebreu queria, por exemplo, dar ênfase e mostrar importância a um certo episódio, a uma narrativa, ele não fazia isso narrando, como nós fazemos. Ele faz isso em poesia. Ele faz isso através de um salmo. Quando o hebreu compõe um salmo, é que aquilo é muito importante, é algo que realmente mexeu com as estruturas, foi fundamental para para aquela ocasião. E a ideia é justamente essa. No verso de número 1, então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. A oração de Jonas, aqui, ela é composta de um salmo de gratidão pelo livramento, de confissão de pecados, mas também de gratidão pelo livramento que Deus lhe proporcionou. Esse salmo composto no capítulo de número 2. E aí, nos versos número 2 e 3, nessa oração, ele diz: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Pense comigo o fato de ser muito interessante que enquanto Jonas estava no barco, diante da tempestade, diante da iminente morte, diante da advertência dos marinheiros, diante da advertência do chefe do navio, ele se manteve insensível em todos esses momentos. Ele foi convocado a orar como um pagão e ele simplesmente se manteve indiferente. Ele estava dormindo profundamente, mesmo quando acordado ele não se voltou para Deus. Na verdade, ele preferiu a morte ao reconhecimento do seu pecado e em nenhum momento
até aqui foi dito que Jonas orou. Nenhum momento. Sabe por quê? Porque quando as coisas não vão bem, normalmente nós não temos sequer a coragem de reclinar as nossas frontes, as nossas cabeças, reconhecermos os nossos pecados e nos voltarmos para Deus em contrição. Jonas sente a mesma coisa. Ele não tem, a certeza, ou na verdade ele não tem a coragem de se chegar diante de Deus, confessar o seu pecado e clamar ao Deus da criação. Ele não faz isso. Na verdade, quando ele está aí sim, de frente da morte, lançado às profundezas do mar, a primeira coisa que Jonas faz é orar. A primeira coisa que Jonas faz diante da morte é orar. Pense comigo que foi necessário Deus lançar Jonas, lançá-lo no abismo, nas profundezas do mar, para que a sua insensibilidade fosse quebrada, quebrantada, e assim ele se voltasse para o Senhor. O que nós precisamos extrair daqui é que quando as coisas vão de mal a pior nas nossas vidas, em detrimento de alguma questão, e muitas vezes por causa dos nossos próprios pecados, a maior solução, e aí é que nós temos uma grande oportunidade, meus irmãos, de nos voltarmos para Deus em contrição, confessando os nossos pecados e clamando ao nosso Deus para que nos salve desses momentos. Quando tudo vai mal, é uma grande oportunidade para nós nos voltarmos para o Senhor em oração. É o que Jonas faz no fundo do poço. Deveria ter feito antes. Mas ele ainda se volta para o Senhor quando está de frente da morte, né? E essa oração de Jonas, como a gente viu no verso 2, ela é na sua angústia. Ele clama ao Senhor. Ela não é uma oração natural, feita de forma natural. Ela é uma oração em forma de desespero. Ela é uma oração que emana um grito por socorro, por desespero, como se ele não conseguisse expressar a sua voz de forma natural. Ele grita, ele clama diante do desespero da morte que se aproxima. Ele clama por socorro ao único que tem poder para salvar naquele momento, que é o Deus Todo-Poderoso. E não é assim conosco, meus irmãos. Enquanto nós estamos no barco, muitas vezes nós não damos atenção para o Senhor, não nos voltamos em arrependimento, parece que queremos pagar para ver até onde o Senhor nos deixa ir nos nossos próprios pés, no nosso próprio curso. Nós simplesmente nos voltamos contrário à palavra de Deus, fazemos aquilo que é desagradável ao Senhor, pagamos para ver até onde vai, e quando nós somos jogados no fundo do poço, aí que nós nos voltamos para Deus. O que nós pensamos é até onde nós podemos nos rebelar, sabe? Sem que Deus se volte contra nós, sem que essa corda se arrebente. Até que chegamos ao fundo do poço, sem solução em vista para a nossa situação. E aí a gente só tem uma solução para nós, que é clamar por socorro, é gritar por socorro, assim como Jonas faz. Um outro ponto interessante, e isso é sim de chamar a atenção, é que em momento algum Jonas culpa aqui uma outra pessoa. Ele não culpa os marinheiros, ele não culpa o chefe do navio, ele não culpa ninguém por ter o lançado no mar. Jonas, na verdade, reconhece que era o próprio Deus quem estava por trás daquilo, estava fazendo passar por aquela situação. Olha o verso número 3. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. A mesma linguagem do Salmo de número 42, né? Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, que aqui são as tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Quase ipsilíteres, né? Do Salmo 42. Quase um copia e cola. Como se, bem possível, que estivesse na mente de Jonas quando ele ora esse salmo ao Senhor. O reconhecimento aqui, na verdade, era de que Deus estava tratando por causa da sua rebelião. Era um sinal de o seu cair em si, de voltar ao arrependimento, um sinal de arrependimento. E para Jonas entender isso, foi necessário, meus irmãos,
o Senhor lançá-lo nas profundezas desse grande abismo. Essa linguagem aqui é metafórica para a morte. Jonas precisa provar a morte para que os seus olhos se abram. Olha comigo no verso de número 4, como é que isso se desenvolve. E é dito assim: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Jonas vai ter agora a real noção de que ele conseguiu aquilo que ele tanto queria. O que Jonas desejava no início do capítulo 1? Fugir da presença do Senhor, ser lançado fora da presença do Senhor. E Jonas, ao orar, parece que ele consegue isso, Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Pronto, consegui. Estou fora da sua presença. Mas as consequências desse seu desejo desenfreado pela rebelião, pelo pecado, são consequências terríveis, meus irmãos. Essas consequências não seriam as melhores, como Jonas talvez esperasse no início. Jonas imaginou que ao fugir da presença de Deus, talvez ele conseguisse se livrar das dificuldades que o viver coerentemente com a sua fé geraria. Nós vimos que o chamado para o qual Jonas foi designado era um chamado desagradável. Talvez se colocando indisponível, ele conseguisse se livrar desse peso. Porém, ao sair da presença do Senhor, acarretou em morte, em dor, em desgraça, em prantos, em desespero. A grande questão, e o grande ponto desses versos é que não é possível estar fora da presença de Deus e continuar vivendo tranquilamente. Na verdade, é que não há possível estar fora da presença de Deus e continuar vivendo. Não é possível. Ou você está em Deus e você vive, porque nele nós nos movemos e existimos e tudo mais, ou você está fora da presença de Deus e você simplesmente não vive. Você pode pensar que vive. Você pode pensar que você consegue fazer algo. Você pode pensar que você consegue sair da presença de Deus, mas na verdade você não consegue. Porque Ele contempla tudo e a todos. Mas quando de alguma forma você está em caminhos alheios ao caminho do Senhor, as consequências são drásticas, são terríveis. Quando isso se concretiza na vida de Jonas, ele passa a perceber a enrascada na qual ele se meteu. Por isso, ele deseja intensamente experimentar novamente da presença do Senhor, como ela sempre foi experimentada no seu santo templo. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo, tornarei porventura a estar diante da sua presença, tornarei porventura a experimentar da presença agradável do Senhor. É isso que Jonas está querendo, é isso que Jonas está vislumbrando diante da morte. E eu paro um pouquinho aqui para nos lembrar, meus irmãos, que se nós queremos verdadeiramente experimentar da presença do Senhor, não tem outro lugar senão na casa de Deus, diante dos santos do Senhor, diante do povo eleito de Deus. Se nós queremos experimentar a presença de Deus, precisamos entender a importância do culto público, do ajuntamento solene do dia do Senhor, porque é aqui que a presença do Senhor está de forma especial. É aqui. O referencial para nós de quando Deus é real, é próximo ao seu povo, é um Deus imanente, é um Deus conosco, deve ser o quanto Ele alimenta o seu povo, por meio da sua santa e sagrada palavra, por meio dos sacramentos e por meio da comunhão dos santos. O nosso desejo pela presença do Senhor precisa vir de dentro para fora. É a partir daqui, do dia do Senhor, do ajuntamento solene, que nós experimentamos o Senhor em todas as outras áreas da nossa vida. A vida cristã, essa experiência da presença de Deus, ela precisa ser vivida daqui para fora. Ela não é de fora para dentro. O nosso maior referencial da graça de Deus e do seu amor, da sua misericórdia, deve ser quando nós vislumbramos o povo de Deus reunido e antecipamos, de alguma forma,
vistas, né, pela fé, a gloriosa presença de Deus naquele grande dia onde nós estaremos diante dele. Quando isso não mais fizer sentido para nós, quando isso não mais fizer sentido para você, logo toda a sua vida se perderá, tão logo você estará distante da presença de Deus. No verso número 5 e 6, na parte A do verso número 6, né, quando ele continua falando, dizendo, orando, né, e ele diz que as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram da minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Até essa parte A do verso número 6. Jonas estava perdido, Jonas estava diante da morte, só um milagre poderia trazê-lo de volta nesse momento. Não havia solução para ele, ele havia sido atingido pelas ondas, as algas, né, entrelaçavam a sua cabeça, o que provavelmente não deixava emergir diante daquela tempestade, não conseguia ar para poder respirar, o afogamento parecia ser algo provável, ele não conseguiria se livrar por si mesmo daquele afogamento, e para encerrar ele não conseguia mais emergir, ele afundava cada vez mais até chegar ao fundo do mar. E aqui é o mar Mediterrâneo, profundas águas, né? As ondas o encobriam, e se ele subisse a superfície, outra onda vinha até ele. Quem vai à praia aqui sabe muito bem, né, que pega uma onda e a onda te joga lá na areia, e quando você levanta, vem outra onda, e se você não tiver calma ali debaixo da água para poder ficar um tempinho ali, esperar a onda passar, você não consegue levantar. Imagina numa grande tempestade enviada por Deus, ele não conseguia, enrolado de algas, enrolado de questões que ele não poderia nem mesmo emergir para poder conseguir um ar. Ele estava sendo, a linguagem ali é como se uma cachoeira estivesse o encobrindo, ele não conseguia mais fazer nada, não havia nada que por si só o pudesse livrar da morte. Essa é a grande questão. Por si só, Jonas não conseguiria se livrar da morte. Ele estava afundando até o fundo do mar, impedido de retornar até a superfície. Quando a gente olha a parte B do verso de número 6, né, você vê que há uma mudança aqui de curso. Quando o verso 6 começa a descer até os fundamentos dos montes, descia até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Aí você tem uma mudança de rumo. Contudo, tu fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Há uma mudança repentina de curso. Ele estava prestes a morrer, mas Deus o fez emergir, trazendo de volta a vida. Após perder toda essa esperança de conseguir salvar-se por si mesmo, o Senhor resgata Jonas diretamente da sepultura. Pense comigo que assim como Jonas reconhece que Deus era quem tinha enviado todo esse acontecimento para o disciplinar, ou para o alertar da sua rebelião, do seu pecado, Jonas também entende que o resgate, que a providência, que o socorro vem do Senhor. A disciplina ela vem do Senhor. Ser colocado diante daquelas profundas águas, sendo lançado ao mar, vinha do Senhor, não vinha dos marinheiros, dos chefes dos navios, mas a providência, a solução, o escape também vinha do Senhor. Ela vinha de Deus. Ele reconhece que aquele peixe, o grande peixe, era o meio secundário que Deus estava providenciando para o livrar da sepultura, né? Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Você vê que Jonas não cita o peixe, Jonas não faz menção nenhuma a causas secundárias, mas antes ele reconhece a mão poderosa do Senhor neste milagre. Ele não troca, meus irmãos, a glória de Deus
pela glória da criação. Ele não tributa honras à criação, ele não tributa honras àquele peixe, ele tributa honras ao Senhor da criação. Todos os outros meios estavam debaixo dos seus soberanos decretos. Ele reconhece que Deus faz e fez por intermédio da oração. Sim, a oração subiu até o seu santo templo. O instrumento usado foi a oração de um crente desesperado, que não tinha para onde ir, que não encontrava solução por si mesmo, que tinha, enfim, se visto como incapaz de solucionar aquele problema por si só, que estava à beira da morte, que viu a besteira que fez quando desejou fugir da presença do Senhor, e Deus usou a oração de Jonas para salvá-lo. Isso é algo importante para nós, porque Deus tem os seus meios, mas os meios ordinários de Deus ouvir a sua igreja é por meio da oração dos justos. Deus ouve a oração dos justos, isso é real. Quando nós estamos, mesmo quando nós estamos, por exemplo, nos nossos piores momentos, quando nós estamos muitas vezes afundados nos nossos pecados, quando nós nos consideramos os piores dos pecadores desse mundo, mesmo nesses momentos, quando nós nos voltamos para o Senhor, de maneira sincera, com o coração sincero diante do Senhor, orando por meio da sua santa palavra, o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor, Ele responde às nossas orações. As nossas orações sobem até o Senhor, porque, meus irmãos, são nesses momentos que a nossa fé parece ser pequena, que nós estamos enfraquecidos, que nós nos sentimos pequeninos, que nós nos sentimos incapazes. É que Deus trabalha em nosso coração, mostrando que a eficácia do poder está nele e não em nós. Não importa o tamanho da sua fé, importa em quem ela está colocada. Se nós nos voltamos para o Senhor, Ele ouvirá as nossas orações. Sabe por quê? Porque enquanto nós nos sentimos capazes, como Jonas, melhores, como Jonas, merecedores de que Deus ouça as nossas súplicas, nós estamos simplesmente trocando o mediador. Estamos trocando o Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, morto no madeiro, que morreu pelos nossos pecados, como nós cantamos aqui, pelas nossas próprias obras, pelos nossos próprios desígnios, pelas nossas próprias, pela nossa própria sabedoria, pelo nosso próprio conhecimento. Quando nós nos achamos alguma coisa, quando nós nos sentimos superiores, nós estamos aí sim perdidos. Porque nesse momento, nós deixamos Cristo de lado e usamos os nossos próprios méritos. E diante aqui dessa circunstância, lançado ao fundo do abismo, é que Jonas se volta para Deus, porque ele se sente completamente incapaz. Você vê que no verso número 8, quando Jonas muda o curso ali da sua oração, e ele diz que os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Parece que ele está falando dele mesmo, né? Na verdade, ele está falando dele mesmo. Os que se entregaram à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei, porque ao Senhor pertence a salvação. O que Jonas está mostrando aqui é que idolatria, ela não coaduna com adoração ao Deus verdadeiro. Ou nós adoramos ao Deus verdadeiro, ou nós adoramos qualquer outro Deus. É impossível nós adorarmos a dois senhores de forma verdadeira. E ele tinha entendido isso. Ou ele teria estima por ele mesmo, sendo superior aos ninivitas, superior ao seu povo, tendo o seu próprio povo como superior, ou ele se reconheceria tão pecador como os próprios ninivitas, aqueles que também receberam as misericórdias de Deus, e assim ofereceria essas misericórdias, essa graça que o tinha alcançado diante da iminente morte, tinham livrado para a vida. A ideia é que o maior pecado que um cristão pode cair é o pecado da idolatria, porque isso tira de nós
a vista e a verdadeira vista, entendimento de que o único Deus verdadeiro é o nosso Deus. Ofusca a glória de Deus, e o Senhor não divide a sua glória com qualquer outra pessoa, nem mesmo conosco. E assim como os marinheiros, depois de terem alcançado a libertação diante da palavra de Deus, Jonas passa a prestar culto ao Senhor e firmaria aqui um compromisso real, tributando votos ao Senhor, mas com a voz do agradecimento: eu te oferecerei sacrifício. Ou seja, para quem não queria orar, agora está bem mais sólido na fé, né? Não somente ora, mas oferece sacrifício a Deus. Ou seja, oferece culto a Deus. E também o que votei, pagarei. Ou seja, oferece votos ao Senhor. Porque somente ao Senhor pertence a salvação. A salvação pertence ao Senhor, diante desse compromisso real que Jonas assume com Deus. Essa fala, essa conclusão de Jonas, lembre-se que nós estamos lidando com uma literatura hebraica, e dentro de uma literatura hebraica, uma escritura quiasmática, muito própria dos Salmos, o centro do livro está no meio. O centro de Jonas está aqui. A salvação pertence ao Senhor pertence a salvação. A conclusão de todo esse episódio. Sabe por quê? Porque talvez Jonas estivesse dizendo que depois de toda a sua insubmissão, depois da sua desobediência, depois da sua rebelião, apenas Deus, pelas suas misericórdias, poderia salvá-lo. Todo aquele senso de justiça própria que Jonas tinha havia sido derrubado. Ele realmente não teria condição alguma de fazer algo pela sua própria salvação. Ele dependia exclusivamente de Deus. Talvez o que Jonas esteja querendo dizer com a salvação pertence ao Senhor é que mesmo depois de tudo que ele fez contra Deus, a sua condição ainda era de filho amado, de um salvo. Porque essa condição ninguém pode tirar de um filho de Deus, daquele que possui a marca indelével do Espírito Santo. Ninguém pode mudar, nada pode mudar essa condição. Porque a salvação, ela vem do Senhor, e o Deus de Jonas ainda o amava. O nosso Deus amava Jonas. E o sinal disso, meus irmãos, é o seu reconhecimento diante do seu estado pecaminoso e a gratidão pelos feitos do Senhor em providenciar a salvação. Talvez, diante dessa fala, o que Jonas esteja dizendo é que, independente disso, independente do abismo em que nós nos encontramos, o Senhor ainda nos ama e nos resgata. Ele faz tudo para nos tirar de lá. Ele move a sua criação, ele move os meios ordinários, ele move qualquer coisa para nos resgatar e nos colocar sãos e salvos à beira da praia, pronto para continuar a nossa caminhada. O que Jonas está dizendo aqui é que o melhor momento para nós orarmos é quando nós estamos humilhados diante de Deus, e quando tudo vai mal, e quando nós não vemos nós mesmos condições alguma para nos achegarmos diante do Senhor, porque é aí que Ele nos faz experimentar as suas ricas e poderosas misericórdias, e nos coloca diante dEle, nos salva e nos resgata para a sua própria glória. Essa frase, a salvação pertence ao Senhor, ela é muito importante. A aula que foi ministrada hoje, falando sobre a justificação pela fé, ela é muito importante. Porque, meus irmãos, nós somos tão pecadores que, na oportunidade que nós tivermos para colocarmos as nossas obras diante de Deus, como pagamento pela salvação, nós iremos fazer. Não duvide disso. A oportunidade que nós tivermos para conseguirmos uma salvação por méritos próprios, nós iremos fazer. A oportunidade que você tiver para se justificar diante de Deus pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio conhecimento, pela sua boa doutrina, pela sua moral ilibada, pelo seu comportamento exemplar, pela conduta que você tem com seus filhos, você vai colocar.
se você não vigiar diante de Deus. Esse é um alerta não somente para aqueles que estão afundados no pecado, mas para aqueles também que aparentemente estão de pé. Porque é a oportunidade que nós temos, esse é natural do homem pecador, desde Adão. Nós queremos nos justificar diante de Deus por nossas próprias obras. E aí, meus irmãos, se nós, naquele grande dia, nos chegarmos com as nossas próprias obras, o que vai sobrar para a gente é aquilo que foi lido na parte da manhã, pelo nosso irmão Davi, quando o Senhor falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Senhor, mas no teu nome eu profetizei, eu operei milagres, maravilhas. Apartai-vos de mim, porque toda a sua confiança nas suas próprias obras, não é na única obra que salva, que é a obra de Cristo Jesus. Essa frase que Jonas estabelece aqui, ela mostra claramente que se a salvação dependesse de nós e dos nossos méritos, nós jamais seríamos salvos. Jamais seríamos salvos. Olhe para você, meus irmãos. Nós estamos falando de Jonas, um profeta, treinado, versado na lei do Senhor. Ele era profeta, ele profetizou, ele foi chamado por Deus. Não um falso profeta. Se ele se colocou nessa disposição em fugir da presença de Deus, quem dirá nós, meus irmãos? Quem dirá nós? O que há de ser de nós se nós nos achegarmos diante de Deus com nossos próprios méritos? Jonas foi criado na fé, na lei, era profeta e mesmo assim se encontrava em situação lastimável. Você acha mesmo que é possível que isso jamais aconteça conosco? Sabe, mas a boa notícia que nós temos, eu sempre acabo com uma boa notícia, é que quando nós estivermos como Jonas, nós podemos nos lembrar que ao Senhor pertence a salvação. E assim, nós podemos nos alegrar no Senhor sem culpa. Podemos orar ao Senhor sem medo de que Ele nos fulmine, porque o nosso mediador é Cristo Jesus, que sofreu tudo por nós em nosso lugar. E por isso nós podemos chegar ao seu trono de graça com confiança, porque essa confiança vem do céu, essa confiança vem do nosso Deus, essa confiança vem do nosso Senhor, e Ele nos garante o acesso a Ele. Quando nós nos sentirmos como Jonas, nós podemos nos voltar para Deus, porque Ele nos resgatou de forma miraculosa, enviou um grande peixe para nos salvar e nos colocou de volta aos seus santos caminhos. Ou você acha que o milagre desse grande peixe é maior que o milagre da sua e da minha salvação? Eu vou dizer que é muito mais improvável que nós sejamos salvos do que esse peixe fosse levado como providência para a salvação da morte física de Jonas. A sua salvação e a minha salvação é improvável. A sua salvação e a minha salvação, ela não teria condições alguma se não fosse o milagre do Verbo encarnado que veio a este mundo, se humilhou, morreu em nosso lugar, sofreu uma morte vexatória, viveu em nosso lugar, fez aquilo que nós deveríamos fazer, aquilo que Adão deveria fazer e não fez. Viveu uma vida perfeita, cumpriu toda a lei, para que hoje nós tivéssemos vida. Esse é o maior milagre, o milagre da salvação, da providência divina, enviar o seu próprio Filho em carne enferma, para morrer por mim e por você. Ele nos resgatou de forma miraculosa, Ele colocou em nossos lábios uma oração de arrependimento, como nós oramos nessa noite, de contrição, e nos fez viver para a glória do seu santo nome, confiando somente na obra justificadora do nosso Senhor Jesus. Essa é a boa notícia. Ao Senhor pertence a salvação, e se isso não fosse real, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. Se a eleição não fosse real, nós estaríamos perdidos.
Se a morte e a ressurreição de Cristo não fosse real, nós estaríamos perdidos. Se a obra de Cristo, aquilo que Ele fez por nós, não fosse real, nós estaríamos perdidos. Eu concluo essa primeira parte, e aí deixo a porta aberta para voltar aqui um outro domingo para terminar o livro de Jonas. Porque o livro vai virar do avesso, né? Vai tomar rumos inesperados. Mas essa primeira parte, a grande conclusão que nós temos é que, em primeiro lugar, nosso Deus ouve a oração do seu povo. Nós podemos orar com confiança. Nós podemos clamar ao Senhor com confiança. Nós podemos, com o coração contrito, com confiança, nós podemos nos arrepender dos nossos pecados e caminharmos em direção à cidade celestial com confiança, porque o Senhor é o nosso Deus e Ele nos atende em todas as nossas dificuldades, em todos os nossos desafios que enfrentamos, em todos os nossos temores, em todos os nossos lamaçais que nós possamos nos encontrar. É o Senhor que nos resgata e por isso a Ele que nós devemos honra e glória, louvor e recorrer e clamar com toda a nossa força, com o nosso último suspiro de vida, clamar ao Senhor, Deus poderoso, o único que pode nos atender em nossas necessidades. Não podemos abdicar. Eu vou na casa das pessoas, mas eu não reparo tanto, né? Só se você falar assim, não repara não, aí talvez não repare. Mas hoje eu estava lá na casa do reverendo Oreb, tinha em inglês, né? Orai sem cessar. E orar sem cessar é muito importante para nós. Porque a oração é comunhão. A oração mostra um coração necessitado de Deus. E orar sem cessar é o contrário do que Jonas fez. Fugir da presença de Deus. A oração sem cessar é estar diante da presença de Deus o tempo inteiro. É a consciência de que eu não posso me ausentar da presença de Deus e por isso eu devo a Ele honra, louvor, glória, majestade e confiança que Ele merece. E por isso nós não podemos abdicar da oração, porque Deus usa a oração para fazer no nosso meio. Isso é um meio ordinário, um meio de graça poderoso. Segundo lugar, meus irmãos, nós só teremos condições de pregar aos perdidos, de anunciar o Evangelho àqueles que ainda estão perdidos nos seus próprios pecados, quando nós realmente conhecermos, tivermos a real dimensão do nosso pecado e a certeza das misericórdias e da graça divina. Jonas, por mais que fosse profeta, ainda não estava pronto para ir até Nínive, porque ele não tinha a dimensão das misericórdias e da graça de Deus. Ele precisava experimentá-la para entender que ele era tão pecador, miserável quanto os ninivitas. Que a graça que o alcançou, não o alcançou por causa dos seus méritos, porque ele era judeu, porque ele era filho de Amitai, porque ele era criado, versado na lei, não. A mesma condição, a mesma graça que nos alcançou pode alcançar o pior dos pecadores, que inclusive somos nós. Como Paulo diz, eu, o pior dos pecadores. A grande questão é que quando nós experimentamos a graça de Deus e as suas misericórdias, é aí que nós estamos prontos para anunciar essas misericórdias a todas as pessoas. Em último lugar, e aí eu evoco o verso de número 10 do capítulo 2, quando ele fala assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas da terra. Lembre-se que, sabe, depois de uma rebelião, depois de um coração endurecido, depois de nos voltarmos para Deus por causa da sua providência, sermos lançados no fundo do poço, depois de termos clamado ao único Deus que pode salvar, depois de termos nos voltado em arrependimento, experimentado a graça e as misericórdias de Deus, depois de tudo isso, ainda não acabou.
Não acabou. Depois de tudo isso, nós precisamos nos lembrar que precisamos voltar para cumprir a vontade de Deus. Há um chamado para nós e precisamos cumprir com esse chamado. Jonas precisava ir até Nínive. Ainda não acabou. Ele precisava seguir o seu chamado, ele precisava cumprir a sua vocação. Ele precisava ir até cumprir aquele chamado desagradável, ele precisava clamar contra Nínive, ele precisava oferecer a graça e o arrependimento que o alcançou, ainda não havia acabado. Na verdade, ele precisava agora sim, colocado em rumos certos, se voltar para o Senhor em arrependimento, e a prova do seu arrependimento é que ele voltaria para cumprir a missão de Deus. Não adianta nada, meus irmãos, nós chorarmos, nós ajoelharmos, nos arrependermos, pedimos perdão em público. Não adianta nada disso se a nossa postura não mudar. Não adianta nada disso se a nossa vida não mudar. Não adianta nada disso se nós não prosseguirmos rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Porque o verdadeiro arrependimento requer de nós o cumprimento da palavra de Deus. Não há arrependimento sincero se esse arrependimento não nos fizer voltar para o Senhor em obediência plena à vontade de Deus. Podemos ser vomitados pelo esse grande peixe lá na beira da praia, mas se após sermos vomitados continuarmos com o coração endurecido, contrários à vontade de Deus, nada disso adiantou. Não adiantou nada você ouvir a palavra, não adiantou nada você experimentar dos meios de graça, não adiantou nada disso, porque na verdade, o verdadeiro arrependimento é aquele que é fruto da palavra de Deus, sim, mas que é voltado para as boas obras, porque foram para elas que nós fomos eleitos de antemão. Lembre-se disso. Depois disso tudo, precisamos cumprir com a vontade do nosso bom Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças, porque diante de ti, ó Senhor, quem subsistirá? Quais são os nossos méritos que possam fazer do Senhor, fazer com que o Senhor se agrade de nós, Pai? Nossas obras são caídas. Nosso coração é corrupto. A nossa mente ela é pecaminosa e, como foi falado aqui em Romanos 7, muitas vezes há um dilema em nosso coração, do regenerado, que às vezes nós sabemos que é bom, nós conhecemos a tua lei, mas nós fazemos aquilo que é mal, Deus. Nessa noite nós queremos clamar pelas suas misericórdias, mas nós queremos clamar pela obra de Cristo em nossas vidas. Senhor, não nos olhe segundo nossos próprios méritos. Nos olhe, ó Deus, segundo os méritos de Cristo. Nos faça ter vergonha dos nossos próprios pecados. Se em algum momento nós nos rebelamos contra o Senhor, Senhor, se possível, que nós morramos, mas que nós nos voltemos para Ti. Porque é melhor morrer com o Senhor do que viver uma vida eterna nesta terra, longe da Sua presença. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Nós queremos um coração cheio do Teu Santo Espírito. Nós queremos ter comunhão com o Senhor. Nós queremos ter uma vida de oração. Nós queremos ser alimentados pela Sua palavra, pelo Senhor, pelo Seu corpo, pelo Seu sangue. Nós queremos receber, ó Deus, de Ti o verdadeiro alimento. Nós queremos ser convencidos pela Sua palavra. E convencidos por ela, nós queremos ser transformados. Vivemos de forma singular diante do Seu Evangelho. Senhor, desta forma, nos conduza para anunciar o Seu Evangelho a todos aqueles que estão perdidos. Lembrando, ó Deus, que não somos melhores que ninguém.
Mas a mesma graça que nos alcançou diante da palavra anunciada pode alcançar a todos aqueles que estão afastados dos seus caminhos, em rebelião contra o Senhor, porque nós já fomos um deles. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de nós, de todos aqueles que perecem diante da sua palavra. Oramos ao Senhor, clamando perdão pelos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém.